Há mais de 6 bilhões de seres humanos vivendo na Terra, e cada um de nós é o resultado da amalgamação de cerca de 100 trilhões de células microscópicas. Apesar de todos os humanos serem 99,9% idênticos, não há dois seres humanos exatamente iguais. Na superfície de tudo, uma camada veludada de células e proteínas segura nossos órgãos do lado de dentro e nos protege do meio externo. É nossa armadura, nosso radiador, nosso ingresso para o prazer e para a dor. É o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele é macia e sedosa aos olhos e ao toque. Mas um olhar mais de perto mostra um cenário bem diferente. Aumentada 600 vezes, a camada mais externa de nossa pele não é nada mais do que células mortas, cheia de pequenas cavidades e ranhuras e incontáveis poros. Olhando ainda mais de perto, podemos ver centenas de milhares de bactérias habitando cada centímetro do nosso corpo. A cada segundo que passa, nossa pele morta é esfoliada. Liberamos pelo menos 600 mil partículas de pele por hora, aproximadamente 700 gramas por ano, o que significa cerca de 80% da poeira que temos em casa. E há muita pele circulando. Se uma pessoa pudesse retirar toda a sua pele e colocá-la em um local plano, ela cobriria 1,70 metros quadrados. Apesar de seus poucos milímetros de espessura, ela pesaria cerca de 3 quilos. E estamos sempre produzindo mais. Um pouco mais de um mês, fabrica-se uma pele totalmente nova. O que significa que a pele não é completamente morta. Se olharmos mais abaixo da superfície da pele, encontraremos células se dividindo constantemente para substituir as células mortas da superfície. Quilômetros de vasos sanguíneos ramificam-se para os tecidos conectivos da pele, sem falar nas importantes terminações nervosas. – 72 quilômetros de nervos descem desde a nossa cabeça até o nosso dedão do pé. E vários deles encontram nossa pele. Em algumas partes, mais do que em outras. Se a sensibilidade fosse relacionada ao tamanho, seríamos algo parecido com isso. Nossas mãos, pés, língua e lábios supersensíveis, equipados com receptores de toque, seriam muito maiores. Por outro lado, nossas pernas seriam semelhantes às de galinhas. Mas para nossa sorte, a sensibilidade não é a única função da pele. Ela é também nosso sistema de aquecimento e resfriamento, ajudando a manter a confortável temperatura de 37 graus centígrados e preservar nossa vida. Por sua rede de vasos sanguíneos, a pele transporta até 1/3 do sangue quente, recém-bombeado pelo coração. Se ficar quente demais, esses vasos podem se dilatar para liberar o calor de nosso corpo. Mas às vezes, isso não é suficiente. Exercícios físicos podem aumentar a nossa temperatura alguns graus acima do normal. Um estado possivelmente mortal se não fosse pela brilhante rede de segurança da pele, o suor. Mais de 2 milhões de poros em nossa pele conseguem produzir cerca de 2 litros de suor em uma hora. As gotículas aquecidas evaporam no ar, deixando o corpo refrescado. Limpos e penteados, nos aventuramos em um mundo barulhento logo pela manhã. Ao nosso redor, outras incríveis máquinas humanas saúdam o dia.
todas de tamanhos e formas, cores e texturas diferentes. Mas de alguma maneira, todos possuímos a mesma pele. Embaixo da pele, cada um de nós possui quase o mesmo número de melanócitos, as células que injetam o pigmento escuro, a melanina, em nossos pelos, cabelos e pele, deixando-os coloridos. É apenas a quantidade de melanina que essas células produzem que determina se seremos negros ou brancos, morenos ou loiros. De um modo geral, quanto maior a quantidade de melanina em nosso organismo, mais morenos somos. É o mesmo componente químico que dá cor a um órgão sensorial muito diferente. Azuis ou castanhos, verdes ou cor de mel, eles são os órgãos sensoriais mais importantes que a incrível máquina humana possui. Nosso dia apenas começou e o grande milagre da visão já mostra o caminho. Os olhos estão posicionados na frente em nosso rosto por uma única razão. Olhando para frente e separados o suficiente para nos dar noção de distância, eles nos permitem focar e seguir qualquer coisa que desejarmos. Em milésimos de segundos, nossos olhos localizam, seguem, focalizam e processam frações de imagens de 2,5 centímetros ou movendo-se a centenas de quilômetros por hora, permitindo-nos sentir e apreciar o mundo ao nosso redor, mais do que qualquer outro sentido. Eles podem ser a janela de nossa alma, mas a um nível não tão poético. Os olhos são apenas ceifeiros famintos de luz, capturando-a e traduzindo-a em impulsos elétricos que o cérebro possa entender. A luz chega primeiro à córnea. Essa camada transparente, que é limpa e lubrificada cerca de 10 vezes por minuto a cada piscar de olhos, recebe e direciona os raios de luz que entram. Dali eles passam através da abertura escura da pupila, depois por uma lente transparente de proteína. Porteiros da luz. Os músculos ao redor da íris colorida mantêm a pupila fechada para que não entre luz demais. Quando não há luz o suficiente, a íris relaxa e a pupila se abre. Em apenas uma fração de segundo, ela pode oscilar entre os dois modos. Direcionada pela córnea e pelo cristalino, a luz vai para a parte mais gelatinosa do olho e para cima de sua parede anterior. A retina, uma estrutura com cerca de 2 milímetros de espessura, é onde mais de 120 milhões de fotorreceptores convertem a luz em pulsos elétricos antes de processá-la e mandá-la para o cérebro. Numa atividade fascinante que consome cerca de 1/3 de nossa capacidade intelectual, nosso cérebro compara continuamente informações novas com as informações processadas segundos antes, as combina com o que já esperava e assim nasce a visão. Mesmo para aqueles que têm uma visão perfeita, o sentido da visão não trabalha sozinho na incrível máquina humana. Em cada lado de nossa cabeça, temos os microfones do corpo, os ouvidos. Mas os ouvidos fazem muito mais do que apenas ouvir. Eles nos dão equilíbrio, nos dizendo onde estamos em cada momento. Andar de bicicleta, pisar em terra firme, mergulhar, até mesmo aprender a andar, tudo isso seria impossível se não fosse pelo mecanismo complexo que há dentro de nossos ouvidos. Aqui, 3 tubos cheios de fluidos funcionam como o nível de um carpinteiro para nos ajudar a manter o equilíbrio. Quando movimentamos nossa cabeça, os fluidos se movem, estimulando as células nervosas e orientando o cérebro em 3 dimensões: cima, baixo, direita, esquerda, frente e trás.
Nossos ouvidos fornecem outra sensação potente para enriquecer nossos dias. Toda vez que uma pessoa ou qualquer outra coisa se move ou vibra, criam-se vibrações no ar, ondas distintas que viajam em diferentes frequências, atingindo nossos ouvidos a cerca de 1.200 km por hora e produzindo sons. Como radares, nossos ouvidos direcionam as ondas sonoras até o interior de nosso crânio. Nossos tímpanos vibram em sintonia com as frequências, movendo 3 minúsculos ossos, cada um do tamanho de um grão de arroz. Aumentando-se a imagem 20 vezes, podemos ver o ouvido ouvindo por dentro e por fora. Os movimentos dos ossos são convertidos em pulsos de pressão que fazem vibrar um fluido que move minúsculos pelos, que por sua vez estimulam células nervosas, que traduzem tudo isso para o cérebro. Som, possivelmente mais do que qualquer outro, é música para nossos ouvidos. A voz humana. A voz é um instrumento incrivelmente versátil. Toda vez que exalamos ar, forçamos nossas 2 cordas vocais membranosas. Quando as juntamos, elas vibram. Essas vibrações produzem som muito parecido com quando tocamos uma corda de violão e ela vibra. Músculos abrem e fecham as cordas vocais, mudando o tom da voz. Para produzir notas graves, as cordas vocais se afrouxam e vibram mais lentamente. Mas para esses falsetes, as cordas vocais se esticam ao máximo e vibram praticamente até o seu limite. Não sobreviveríamos mais do que alguns minutos sem respirar. Cada vez que aspiramos, nossas narinas ou boca sugam uma pequena quantidade de ar, cerca de 20.000 vezes por dia. Podemos acompanhar a jornada do ar garganta abaixo, passando pela caixa fonadora e pela traqueia. Conforme se aproxima dos pulmões, o ar pode ir para o lado direito ou esquerdo, mas ambos os pulmões levam ao mesmo destino. Os brônquios nos pulmões dividem-se em milhares de pequenos bronquíolos que filtram passo a passo agentes químicos, poeira e fumaça presentes no ar, até que finalmente desembocam em uma bola em forma de bolsa chamada alvéolo. Existem mais de 300 milhões de alvéolos espalhados em cada pulmão, com uma área de superfície combinada equivalente a 1/3 de uma quadra de tênis. Em menos de um segundo, as moléculas de oxigênio saem dos pulmões através das paredes com a espessura de uma célula. Elas entram na corrente sanguínea e se espalham rapidamente pelo corpo, fornecendo recursos preciosos para cada uma de nossas trilhões de células, supondo que o ar chegará ao seu destino final. As partes em azul mostram como um pulmão saudável despeja oxigênio na corrente sanguínea. No pulmão desse fumante, o oxigênio não é liberado tão bem. Em seguida, na expiração, o gás carbônico, o produto restante da respiração, faz o caminho inverso. Mais uma aspiração, e nosso aparelho respiratório nos dá outro presente, cujos resultados podem ser prazerosos ou repulsivos. A cada nova respiração, nossas narinas podem distinguir até 10.000 odores diferentes. Alguns deles agradáveis, outros não. Eles podem acalmar, advertir ou nos deixar com água na boca. Mas a essência de qualquer aroma de um dia na praia ou de um pão recém-saído do forno é pura química. Acetato isobutílico, ácido vanílico e mais outros 300 elementos químicos diferentes podem, por exemplo, se juntar e dar ao chocolate seu aroma inconfundível. O perfume de uma rosa poderia ser chamado de álcool feniletílico.
E quando o peixe não está mais fresco, ele tem um cheiro particular causado pela trimetilamina, um subproduto das bactérias que crescem dentro dele. Seja qual for o elemento químico, dentro de nossas narinas há uma pequena área com cerca de 10 milhões de células esperando para cheirar. Essas células têm cerca de 1000 tipos diferentes de receptores em sua superfície. Quando um determinado odor encontra seu respectivo receptor, um sinal elétrico é enviado ao cérebro e, finalmente, a incrível máquina humana sente o cheiro. De modo geral, nosso sistema respiratório é um engenhoso dispositivo de múltiplas atividades, capaz de selecionar milhares de cheiros a cada inalada e de produzir milhares de sons ao exalar o ar. Mas não importa a intensidade do prazer causado por esses subprodutos. A respiração é a principal função de nosso sistema respiratório. Cada vez que respiramos, levamos oxigênio para nossas trilhões de células sedentas por energia e elas fazem o nosso coração bater. A cada segundo de cada dia, cada célula de nosso corpo precisa de oxigênio para ter energia, trabalhar e sobreviver. Cerca de 4 litros de sangue precisam percorrer 96 mil quilômetros entre artérias, veias e capilares. E um pequeno coração de cerca de 280 gramas tem a tarefa hercúlea de fazer o sistema todo funcionar. Tudo começa com uma batida que envia sangue fresco e oxigenado dos pulmões até o coração. Se pudéssemos armazenar a energia produzida por todos os batimentos cardíacos de um dia, poderíamos levantar um carro a cerca de 9 metros do chão. O coração é uma bomba muscular. Mesmo se for removido, ele pode funcionar sozinho. Sua engenhosidade está nas células cardíacas, milhões delas batendo em sintonia. Claro que não basta uma boa bomba para fazer o sangue circular por todo o corpo. É preciso também um bom encanamento. Uma vez fora do coração, o sangue carrega o oxigênio por artérias cada vez menores, alcançando por fim redes de capilares mais estreitas ainda. Esses vasos são tão finos que os glóbulos vermelhos de milésimos de centímetros têm que se espremer para passar por eles. Dez bilhões de capilares estão espalhados pelo corpo. Assim, nossos órgãos e tecidos nunca ficam sem suprimento fresco de oxigênio. O gás carbônico e outras toxinas precisam sair. E as veias são importantes tubos de escape, transportando o sangue de volta ao coração e depois para o pulmão para purificá-lo. O sangue viaja por cerca de 97 mil quilômetros de vasos, o equivalente a mais de 2 voltas ao redor da Terra. Circula pelo corpo todo em menos de 1 minuto, a cada minuto de nossa vida. E às vezes, o sangue é bombeado mais rápido ainda. Quanto mais oxigênio nossas células queimam, mais depressa nosso coração e vasos sanguíneos precisam trabalhar. Quando comemos, o sangue flui para o nosso estômago. Quando corremos, para os nossos músculos. Mesmo quando lemos, mais oxigênio precisa chegar ao nosso cérebro. Mas esse líquido não carrega apenas oxigênio. Em uma única gota de sangue, até 400 mil glóbulos brancos estão em constante patrulha, procurando corpos estranhos como vírus e bactérias e ameaças internas como o câncer e os atacando. Infelizmente, nem sempre eles ganham. E quando isso ocorre, agressores como essas células de melanoma podem crescer descontroladamente.
Mas essa máquina não precisa apenas de ar. Ela também precisa de combustível. Toda vez que engolimos uma porção de alimento, inicia-se uma jornada para se extrair dele tudo o que for útil. Sentamos para almoçar, e nas 30 horas e nos 6 metros que a comida leva para ser digerida, convertemos plantas e animais em energia e absorvemos seus constituintes químicos em nossa própria carne e sangue. Carboidratos, proteínas, gordura, vitaminas e sais minerais, todos os nutrientes vêm do que comemos. A digestão, na verdade, inicia-se antes de a comida passar por nossos lábios. Apenas pensar em comida já nos deixa com água na boca. Salivamos cerca de meio litro todos os dias. E há nessa saliva enzimas que, juntamente com os nossos dentes, começam a quebrar os alimentos que comemos. Depois que a língua leva a comida para dentro de nosso esôfago, ligamos o piloto automático. Uma típica descida por nosso esôfago leva apenas 5 segundos. Daqui, ela é apertada como um tubo de pasta de dente. Quando passa pelo estômago, como está acontecendo aqui, é hora de ir mais devagar e ser digerida. Normalmente, esse saco elástico em forma de J não é muito maior que um punho. Mas após uma grande refeição, ele pode se expandir e aumentar mais de 20 vezes o seu tamanho. Pelas próximas horas, sucos gástricos altamente ácidos serão expelidos das paredes do estômago, quebrando as proteínas do alimento, enquanto as contrações musculares fazem com que o alimento seja triturado até virar uma pasta. A acidez é tanta que o estômago precisa liberar continuamente uma camada de muco protetor para que não digira a si mesmo. Por isso ele absorve muito pouco nutrientes. Então o alimento passa pela linha de desmontagem de 6 metros, que é o intestino delgado, que podemos ver com a ajuda dessa câmera especial em forma de pílula. Por cerca de 5 horas, os componentes do alimento são amassados, espetados, borrifados com sucos digestivos e espremidos, até que os elementos importantes passem pela parede do intestino e entrem na corrente sanguínea. Daqui, a maior parte dos nutrientes de nosso alimento vai diretamente para o fígado, o maior órgão interno humano. O fígado quebra, remonta e distribui os nutrientes para nossas células para gerar crescimento e energia. Nosso corpo tenta equilibrar a ingestão de energia. Mas às vezes, ingerimos mais energia do que gastamos. O resultado? Gordura. É assim que há gordura do lado de dentro e do lado de fora. Não são necessárias muitas calorias em excesso para que se ganhe peso. Apenas 15 calorias a mais do que o necessário por dia. O equivalente a 4 pistaches adicionarão 500 gramas de gordura em um ano. Depois que o intestino delgado retira tudo o que é aproveitável, ele empurra o que restou para o intestino grosso. Durante outras 20 horas ou mais, o restante da água é absorvido e bilhões de bactérias trabalham para quebrar o que sobrou. No final, tudo o que não conseguimos digerir é eliminado de nosso corpo. A complicada jornada do alimento em nosso corpo tem um propósito maior. Após extrairmos o que precisamos para alimentar a incrível máquina e fazer nosso motor celular roncar, é espantoso o que conseguimos fazer com ele graças às incríveis contrações de nossos músculos.
A incrível máquina humana em ação. Todas as partes de nosso corpo, desde os receptores em nossa pele ao centro de equilíbrio em nossos ouvidos internos, ajudam a fazer essa incrível complexidade de movimentos parecer fácil, automática até. Mas se olharmos por baixo de nossa pele, veremos que um tecido, acima de todos os outros, nos movimenta em milhares de posições diferentes. Desde a sola de nossos pés até a ponta dos dedos de nossas mãos, cerca de 650 músculos, aproximadamente 40% de nossa massa corporal, dão força a cada movimento que fazemos. Conforme o dia passa, esse esqueleto muscular nos sustenta normalmente sem que percebamos. Sem eles não poderíamos correr, ou piscar, sorrir, ou falar. Hello? Hello? Até mesmo falar uma única palavra. Envolve músculos da face, dos lábios, língua, mandíbula, laringe, cerca de 100 músculos. Muitos desses mesmos músculos também nos ajudam a fazer uma careta. Já no movimento contrário, os mesmos 34 músculos nos permitem dar um beijo. Andar. Uma série de tombos altamente coordenada, a qual não damos importância desde que éramos crianças. Requer cerca de 200 músculos esqueléticos. Os músculos traseiros para não nos deixar cair para frente e os abdominais para não cairmos para trás. Precisamos de aproximadamente 40 músculos apenas para levantar uma perna e movê-la para frente. Se olharmos mais de perto um desses músculos em movimento, perto o bastante para que possamos ver as centenas de fibras musculares que o percorrem, encontraremos duas proteínas, actina e miosina. E suas funções não poderiam ser mais simples. Elas se ligam, como rodas dentadas, e depois relaxam, desfazendo o atrito e voltando ao normal. Com a contração e o relaxamento de todos os músculos esqueléticos, nos movemos. Seguindo qualquer músculo até sua base, através de um feixe de fibras flexíveis e fortes chamadas tendões, até o local exato onde ele está preso, encontramos um dos materiais mais incríveis do mundo: o osso. Cerca de 206 dessas maravilhas da engenharia estão presentes em nosso corpo. Fortes o suficiente para suportar 20 vezes o peso de nosso corpo, leves o bastante para desafiar a gravidade, mesmo que brevemente, flexíveis o suficiente para absorver impactos incríveis e ligados de maneira a nos proporcionar uma quantidade aparentemente infinita de movimentos. No núcleo de vários ossos, em um tecido chamado medula óssea, cerca de 120 milhões de glóbulos vermelhos que carregam oxigênio e 7 milhões de glóbulos brancos que combatem corpos estranhos são criados a cada minuto e distribuídos para o resto do corpo. Na superfície, células especializadas renovam continuamente o tecido ósseo, enquanto outras fazem o contrário e retiram as camadas antigas. É assim que os ossos crescem e continuam resistentes dentro de nós depois que crescemos. Se retirarmos a medula, veremos que o osso é basicamente uma mistura de duas substâncias, o mineral fosfato de cálcio e a proteína colágeno. É uma combinação divina. Sem a flexibilidade do colágeno, nossos ossos seriam quebradiços como vidro. Sem o fosfato de cálcio, ele seria mole como borracha. Juntas, essas duas substâncias são leves o suficiente para que possamos nos mover, fortes o suficiente para protegerem nossos mais delicados órgãos internos e resistentes o bastante para durarem uma vida toda. Os heróis desses movimentos não são apenas os ossos, mas o que os une,
Dispositivos engenhosos chamados juntas. Dos nossos joelhos, as dobras de nossos dedos, cerca de 187 juntas, permitem que nossos ossos se movam de um lado para o outro, para cima e para baixo, em movimentos circulares, como uma máquina bem engraxada. Cada sistema do corpo é complexo, mas há somente um controlando tudo o que fazemos. A cada segundo, desde o início do nosso dia, nosso cérebro está guiando, vigiando e dando ordens, definindo o que somos. Através de uma superestrada de nervos que passam por todo o nosso corpo, nosso cérebro verifica cada parte de nosso corpo, olhos e ouvidos, pele, ossos, coração e músculos. Através de 100 bilhões de células especializadas chamadas neurônios, disparando milhões de sinais elétricos e químicos a uma velocidade de até 320 km por hora, essa massa de gordura e água de cerca de 1.300 gramas nos permite pensar, sentir, querer, lembrar e reagir. Apesar de representar apenas 2% do nosso peso, o cérebro gasta 20% de nosso oxigênio. Se o cérebro ficar sem oxigênio por apenas 10 segundos, perdemos a consciência. Mais de 4 minutos sem oxigenação causam danos permanentes. Ao contrário de outras células do nosso corpo, quando os neurônios são danificados, eles não podem ser substituídos.